Anexo 2, podcast no ar no seu episódio 29. Uma criançada, né? Uma criançada nesse grupo aí. É a família. Tá saindo da casa dos 20, hein, meu? É a alegria vamos. de toda a família, cara. Vamos. Salve família aí. Eu não tô podendo rir mais. Falei com o Igor É o agora. programa da família. Eu tô aqui com meu amigo Rodolfo Maris. Dá um oi pra galera aí. Olá! Começa com o show de imitação. Ai, meu Deus do céu, boa noite. Não é o Jô Soares agora? Boa noite, galera. Boa noite. Bom Boa noite dia, pra nós, boa né? noite, boa tarde, conforme for a hora. Eu quero já começar mandando um beijo pra minha amiga Daniela Dantas, que me mandou uma mensagem depois do culto muito interessante. Ela diz assim: faz um favor, agradece o pastor Marcinho pelo culto de domingo, foi muito necessário. Tô mega abastecida pela palavra dele, gratidão a essa palavra. Muito bom. Ah, que legal. Do domingo do Do domingo agora. o chamado ou do... De hoje. De hoje. A gente não sabe. Eu tô falando no futuro, né? A gente tá gravando depois do culto, galera. Muito Essa é a bom. experiência de quem grava só. Não... Tivemos muitos comentários bem bacanas lá no YouTube. Obrigado aí pra quem comentou. Continua comentando. É isso aí. Vamos ter novidades. Vamos fazer um Instagram. Uma página no Instagram do Anexo 2 Podcast. demorou. Essa semana vai sair. Missão Tá bom? tua essa daí. Bastidores, resenhas. Isso, vamos fazer stories, mostrar o que acontece aqui. Até a gente, quem sabe, né, evoluir pras... Eu quero ficar com a parte de dicas gastronômicas. Boa, Ale. Muito bom. Nossa, Meu Deus Ale, do céu. Solta um negocinho aí, vai. Nossa, mano. Muito bom. é isso? Aproveita e dá oi pra galera aí. Ale Siqueira! Nossa. Deus abençoe, família. Tamo junto aí. É isso aí, muito bom. Pastor Marcinho, dá um oi pra galera aí. Oi, galera. Tamo aí. Muito bem. E nas picapes e nos botões, Fabiano Costa. Aê! Fala com a galera aqui. Nossa, ele quer um aplauso de pé pra ele. Né? de pé igreja. Pastor, posso falar um negócio antes? Peraí, eu nunca me apresento. Esses dias alguém Nossa, é mesmo. me mandaram a mensagem. Falou, é você que tá fazendo o podcast? Uma pessoa que andou na minha cela há uns anos atrás. Falou, é você que tá nesse podcast e tal? Eu falei, pô. Por acaso. Por acaso sou É eu. impossível, porque toda hora que você tá no palco lá, você olha pro Cauê, você fala, Cauê, mais um assunto pro podcast. Não, então, Ei, mas- toda mas- hora É, mas o também, alcance Então, mas é isso. o alcance é Nós longo. temos uma audiência aí muito bacana. Se você não é da Igreja Bola de Neve Guarulhos, muito obrigado pelo carinho, pela Legal audiência. mesmo. Continua com a gente. Verdade. Agora faz sentido Muito bom. ouvir sem ouvir o culto? Ah, acho que faz, claro que faz. É, ué. Esse é o propósito, nós estamos Eu não sei, anexando. eu quando mando, compartilho aqui, eu compartilho os dois. Não, eu pego legal. a palavra e depois mando o anexo. Não, mas Nunca faz mandei. sentido, Só o acho que resumão faz. que a gente dá no começo, Já é legal. você compartilha, já bota dá na uma... página, é. né? Então, ó, senhoras e senhores, ele pesando 55 quilos No auge. molhado. Molhado. Se tirar a barba, vai pra 50 quilos. É 62, só Senhoras e corrigindo. senhores, Ele. ele, Cauê! Vamos! Nossa. Fiz até o bíceps aqui. Valeu, é isso, isso. gente. Estamos aqui para servi-los. E hoje, meu amigo, Posso fazer um jabá hoje o antes tema é ou bom. não? Claro. Isso, claro. volta Faz, lá. faz, Rodolfo Maris, faz o... Essa... Manda o seu arroba aí pra nós. Vou mandar. É só falar que essa semana vai ser muito especial. Segunda-feira, eu não sei quando você está escutando isso, mas entrem lá no @podcast sem filtro, porque eu e o pastor Marcinho tivemos o privilégio de compartilhar a mesma mesa ali, cara, no podcast com uma menina chamada Aline Chefcase. Ela tem um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos chamado Israel com Aline. Então, cara, foi sensacional, né, pastor? Foi muito legal. Eu acho que quem gosta e se interessa um pouquinho, que nem eu, né? Porque a gente, pelo menos eu tento estimular as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre Israel, uma localização geográfica, põe os nossos mapinhas lá. Quem gosta um pouco disso deve já ter visto a Aline no canal dela, que chama Israel com Aline, né? Isso. E ela tem vídeos muito, muito legais e o podcast foi incrível com ela. Vale a pena, vale a pena. É Que isso. top, eu nem sabia que vocês estavam juntos na mesa, olha que legal. Foi muito legal. foi Que tipo da assim, hora, eu mano. liguei pra ele e falei, mano, tô fechando um negócio aqui, você vai? Ele, mano, eu falei, não, é agora, vai ou não vai? Ele, vou. Ela Aí manja eu mesmo, fechei. Israel, paizão? Ela manja, cara. Ela manja bem. A gente ficou com uma pulguinha pra saber, assim, quão profundo no coração ela era de Jesus, né? Sim, mas ela é legal, né?
Ela é legal. Não, nesse sentido Aí assim. eu perguntei pra ela, sabe que vai valer a pena? Porque eu perguntei pra ela, eles não entenderam. Não, ela é legal no sentido assim, ela é batizada no espírito, ela fala em língua, ela é do fogo, ela é penteca, ela é carismática, ela crê nos dons, ela flui nos dons, nesse sentido, entendeu? É muita mas que ela é de Jesus, ela é, né? Sim, porque eu fiz uma pergunta pra ela bem capciosa e ela respondeu, e vocês vão ter que assistir lá. Eu perguntei, Jesus ou Maomé? Porque ela é judia, sabe? E aí, não. cara... Aí você fez a pergunta errada, então. Não, é uma pergunta boa, e É uma ela, pergunta ela se boa. esquivou bem. Eu vou colocar uma fotinho aí da nossa Boa, coisa tá lá na no tela blog, aí, ó. que legal. Mas Maomé com judeu? Então, pra ela, que é judia, né, mas é uma... Entendi. Era tipo assim, se pra ela é a mesma coisa, assim, tipo, é isso? mas ela deu uma resposta bem Ela ensaboadora. falou do Corão, que tem o mesmo significado, tem o mesmo peso pros dois. Ela ensaboou isso aí. Até entendeu? porque falar mal de Maomé não é um negócio também muito amigável, né? Muito inteligente também, né? Mas ela deu a melhor resposta que podia ser dada, depende pra quem. É, Tá bom. Pode foi dizer, muito bom, foi muito bom. né? Foi top. Ela conhece bem, viu, cara? Legal, vale a pena. Segunda-feira? Segunda-feira, não sei quando você tá escutando isso aqui, mas se for segunda-feira, dia 5, já coloca aí, ó, no YouTube depois daqui. Podcast Sem Filtro. Aproveita e se inscreve lá, dá uma força, tá bom? É isso aí. Eu vou fazer um negócio, um podcast sem filtro, que eu tô pensando agora. Por que eu não coloquei como parceria do meu canal o Anexo 2? Eu demorei pra fazer isso. Vou colocar o Anexo 2 como parceiro do meu canal. E aí todo mundo que tiver lá no Sem Filtro vai ver parceria com o Anexo 2. Legal. Incrível. Boa. Boa. Salva de aí. palmas, por favor, pra essa ideia de Muito bom. milhões. Nossa, gastou agora. Top. Foi um aplauso mais maduro agora, você viu? Foi. Aqui a ideia mais foi de boa. respeito. As crianças foram dormir agora. É isso aí. Bom, vamos lá. Pastor, fui chamado. E agora? Meu Deus. Cara, pra quem ouviu o culto da semana passada e o podcast da semana passada, que foi muito legal, um dos melhores, né? Talvez. Começou médio, depois esquentou, acho, o da semana passada. Começou bem. A gente falou sobre o chamado de Eliseu, mas muitas vezes a pessoa que vive um chamado, ela acha que o chamado vai ser realizado quase que imediatamente, né? Ele ouve uma palavra, a gente não discorreu muito, que eu tinha um compromisso de fazer um culto mais curto, quase que eu não consegui. Mas todas as pessoas que vivem um chamado de Deus passam por um processo, e o processo de Eliseu não foi muito diferente, foi um processo de aprendizado, de caminhada, e o texto diz que Eliseu seguiu a Elias e o servia, de uma forma que o seguiu no passado, mas o servia conota um ato que era contínuo, né? Então, ele passou a caminhar do lado de Elias para servir ele. E o interessante é que contra as nossas expectativas, a gente muitas vezes é frustrado pelo Senhor, porque se a gente coloca as nossas expectativas como única, como base ali, a gente acaba se frustrando. E aí a gente vê que o preparo dele para ele viver o chamado de profeta levou um bom tempo, cara. Levou um bom tempo. E aí é muito interessante, porque anos depois na história, depois que Elias já foi recolhido, o autor de 2 Reis deixa claro pra gente que o ministério dele durante muito tempo foi conhecido como aquele que derramava água e deitava água sobre as mãos de Elias. E a gente não sabe quanto tempo depois. Eu falei 1 década porque a maioria dos estudiosos pensa que foi aproximadamente 10 anos mesmo. Eu não sei se tem algum fundamento para isso. Talvez pela idade dos reis, pela história dos reis ali, né? Os reis, eles são muito sistemáticos ali. No 3º ano do reinado de Jeoacás, entrou o rei tal, e aí eles, né? Então talvez eles consigam ter uma linha ali de falar que foi 10 anos. Muitos falam 10 anos, muitos falam mais ainda. Mas ele teve um ministério de aprendizado ali. Então, às vezes, essas palavras, esse chamado acontece e você tem que passar o processo e o tempo de preparação, de maturação e tal. E esse é um assunto que eu gosto de falar, porque ele prepara o coração e a expectativa da igreja para que ninguém saia querendo fazer e viver e acontecer mais rápido do que deveria, né? E depois se queima, né? Top.
Mas você começou já polêmico, né? Bem surpreendente. Aquele verso que você tirou da cartola lá. Mandou um verso lá na galera e todo mundo, isso cara, aí. Mas, sabe, não... é isso aí, né? Tipo, e a galera, né? Tipo assim, né? Amém. 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 Porque ninguém abre Bíblia mais hoje, cara. E isso é ruim. Isso eu é abro, ruim. cara. Em casa a gente abre Bíblia. Olha que aconteceu. A gente eu pedi o telefone do Pena, né? O Pena falou assim: deixa eu te falar uma coisa que tá em Marcos. Eu falei, adivinha como que eu tava com a Bíblia aberta? Em Marcos. Eu falei, fala o capítulo ali, 8. Eu olhei pra cara da Tancinha assim, eu falei, o Pena tá aqui, velho. Você tá falou zoando? pro Pena. Tô falando sério, eu não posso jurar. Pode jurar? Eu posso jurar ou não? É mesmo. Eu posso jurar. Não, caiu uma bomba aqui com Tô isso. falando sério. Aí, velho, o que aconteceu? Ele falou, eu abri a Bíblia assim, ó, a Bíblia tava aberta. Ele falou, abre a Bíblia aí em Marcos. Falei, que capítulo ali? 8. Falei, cara, é muito bom abrir a Bíblia, velho. Não, eu acho que você manusear a Bíblia é bom. E outra, hoje, cara, um celularzinho, você, mano, tá com a Bíblia no gatilho a milhão, né? Tipo, Não, mas só contextualiza aí pra quem não viu o culto. O texto diz assim, e deixou, e seguiu a Elias... E tornou-se o seu auxiliar. E se tornou o seu auxiliar, e o servia, né? Seguiu e o servia. E eu fiz um versículo fake com fundo preto, loguinho do Bola, a Paty soltou lá pra mim, com o verso, e seguiu a Elias e se tornou um poderoso profeta. E a galera, e tipo... E se tornou um poderoso profeta, eles se tornaram melhores amigos, ele confrontou os reis pagãos, ele profetizou sobre a nação. Mentira, tudo mentira, eu inventei, o versículo não é esse, o versículo mesmo é que ele seguiu e serviu, né? E aí então a gente começou a falar sobre servir. E pegadinha, né? Foi uma pegadinha. Foi muito pegadinha no malandro. Virou melhor amigo. Estranho isso aí, que Bíblia é essa? Não foi no versículo, né? Mas essa foi uma quebrada pra galera, mano, ficar ligeira, que tem que acompanhar na Bíblia, cara, né? É isso aí. Igual os crentes de Bereia, que né, analisavam tudo. Então, meu conselho, não só se você é líder de cela, se for mais ainda, mas pega a palavra de domingo, dá uma digeridinha, cara. Vai no texto, lê um pouco pra frente, lê um pouco pra trás, põe o texto no contexto, né? Qual o contexto da história, o que estava acontecendo, pra você ter um pouco mais de base. Posso falar, quando eu preparo uma palavra e eu gosto de me sentir seguro para pregar, você não prega na pressão, você prega de algo que tá tudo acumulado aqui no teu coração, e se você quiser, é bom que você tenha um conteúdo de 2 a 3 vezes. Para você pregar 1 hora, é bom que você tenha 3 horas de conteúdo no coração, para você poder fluir ali, plum, sentir segurar, um pouco, né? E passear também. E passear, né? Passear, e você fica um pouco mais no flow. Então eu gosto de entender o contexto. Então, mano, pega o que foi pregado, vai um pouquinho para frente, para trás, vê o que aconteceu, enfim, e digere para você não ficar tão perdidinho. Então foi um alertinha para a igreja. E aí a gente entrou na parada, ele seguiu e serviu, e o mote do culto era assim: fui chamado, e agora, o que eu faço? Resposta: sirva, cara, sirva. Não tem outro caminho depois que você é chamado, a não ser o servir. E aí, cara, a gente falou um pouco sobre essa questão que me inquieta às vezes, de como uma pessoa pode ter sido alcançada pelo corpo de Cristo, que é a igreja, foi curada pelo corpo de Cristo, que é a igreja, foi restaurada, teve sua família restaurada, teve seu propósito esclarecido, teve o seu destino profético clareado, teve os seus filhos cuidados, teve seus amigos ali, e de repente, cara, você fala, tá bom, sério que é assim que você vê a igreja, né? Então ficou para nós um pouquinho de desabafo meu ali também, porque se a gente, cara, fizer o Instituto Forte, ele tem uma espécie de slogan assim: se todo mundo fizer um pouquinho, no fim dá muito, né? O slogan e o nosso mascotinho é uma formiguinha, porque é o trabalho de formiga, cada um faz um pouco, se todo mundo fizer um pouco, dá muito. E na igreja é assim, não dá para poucos fazerem muito e muitos fazerem quase nada. Se todo mundo fizer um pouco, entendeu? Eu vou ser voluntário nos atalaias. Cara, você não precisa pegar semana de escala.
Se você tiver uma escada, uma, cara. Não tô falando Por mês, né? uma por mês, vem, cara, tá ótimo, Quando eu entendeu? entrei no Atalaias, era uma a cada 40 dias. É, porque tinha muita gente. É, cansa. Claro que não. Pô, por favor, né, Fica cara? com saudade de servir mais. Mas fala, aí meu Deus. você conseguiu pegar 5 cultos até você fazer a escala de novo, né? E agora, né? E essa questão, cara, a gente tem no Ministério de Louvor, que às vezes cansa as pessoas, entendeu? Então, Você acha que depois da pandemia as pessoas que estão servindo... Você vê dois tipos de pessoas ou não? Antes da pandemia as pessoas queriam servir mais e pós-pandemia as pessoas estão servindo menos? não, eu vejo que as pessoas que se dedicam a servir, elas servem muito, porque tem trabalho para fazer, cara. Então, às vezes as pessoas me falam assim, cara, por que vocês não gravam podcast? Ué, porque não tem quem grave. Porque a gente fica aqui até meia-noite e não tem quem grave. Você quer gravar? Você tá ouvindo aí? Beleza, vem ajudar nós aqui. Ah, por que você não edita? Porque não tem gente. Por que a gente não grava os testemunhos e põe um vídeo? Porque não tem gente para gravar na semana. Por que a gente não grava as músicas e edita e faz? Porque não tem técnico suficiente para isso. Por que a gente não faz mais eventos com as crianças e tal? Porque falta tio no Ministério Infantil. Por que a gente não varia mais as bandas? Porque não tem tanto músico assim disponível. E assim por diante, cara, né? Porque a igreja, ela depende do coração, do trabalho voluntário e tal, de pessoas que querem fazer porque amam isso daqui, porque tem um espírito de gratidão, porque tem uma dívida de gratidão e assim por diante. A pergunta que eu quis fazer é justamente sobre isso. As pessoas que estão aqui estão servindo, mas você acha que não estão chegando... Diminuir o fluxo de pessoas como voluntários? Lembrei, essa foi, eu ia responder nesse caminho. As que se prestam a servir servem tanto que elas servem por uma estação e aí elas queimam, burn. Aí ela, cara, preciso desacelerar. Até vir outro que assume uma demanda e vai. Só que se todo mundo fizer, entendeu? Então, alguns que já fizeram muito por aqui, hoje já não fazem tanto, porque estão numa estação que não podem fazer, entendeu? Uhum. E assim vai, cara. A igreja, o Deus, ele sempre... As coisas na igreja, assim, é baseado na voluntariedade, num coração voluntário. Todo aquele cujo coração se achar... Como que o texto diz? Todo aquele cujo coração se achar voluntarioso, venha, faz, traga e assim por diante. Qualquer coisa fora disso, né? Enfim. Mas aí é a expectativa irreal, né, de muitas pessoas também de, por exemplo, o manto, você falou disso, eu acho muito importante. Quem é que já recebeu uma palavra profética e tal? Agora, quanto que isso demora para acontecer e de que forma que também Deus vai te levar? E essa geração imediatista, difícil hoje falar disso, né? É difícil, a gente vive num tempo, cara, que as coisas são muito à mão, mas muito mesmo, à mão. Eu assisti um filme outro dia, vira e mexe a gente fala num filme, né? É um filme de Netflix, bem mais ou menos, mas no mínimo interessante, porque é com o... Caramba, como é que... Tom Hanks. O pior vizinho do mundo? Não. Não? Ele é um... Vê se você descobre aí o nome, Cauê. Ele é um viajante no século XVIII que ele leva notícias de cidade em cidade. Só que, a notícia chega tipo 3 meses depois. Então ele chega lá com o cavalo dele, um charretinho, carrega a mala dele, ele vai numa praça pública e aí chega, Relatos do Mundo? Relatos do Mundo, esse aí. Aí ele chega numa cidadezinha, o mensageiro chegou. Aí a galera reúne, ele fala, tô inventando mais ou menos, hoje às 6, todo mundo vai pra praça. Aí ele começa a ler. Nós estamos em junho, aí ele fala assim, porque no dia 11 de março foi inaugurada a ponte sobre o rio não sei o quê. A galera, faz 4 meses. A ponte caiu. A ponte já nem existe mais, porque há 6 meses atrás o trecho da ferrovia tal foi inaugurado. A galera, porque o bandido mais procurado foi morto preso o ano passado. E isso é notícia pra galera, entendeu? E hoje, cara, você pensa... Não, hoje você não tem notícia, você tem o vazamento da informação, que é antes da notícia.
Você já tem o furo. Porra, mandou bem essa agora, hein? Mandou bem. Não. Mandou bem agora. Jovem Pan. Que isso, hein, cara? Essa eu vou anotar lá, hein, vai mano. usar, porque o Rodolfo usa todas da semana aqui. Eu Ele uso leva. todas. É isso aí, carrega. Mas Essa é a loucura. prova da agilidade da parada, né? Tá antes Pois da notícia. Como é que é? Repete aí pra eu pegar. Então, você já tem o vazamento, Furo. o furo, né? Que é o termo jornalístico aí pra... Mas é isso, cara. Qualquer assunto que a gente pergunta aqui, o cara mete a mão, o dedo no celular aí, ele tem a resposta. E não só pra notícia, né? Pra tudo. Eu vi um pastor falando assim, meu bisavô tinha uma semente, meu avô tinha uma horta, meu pai tinha um abridor de lata e eu tenho um iFood. E tipo isso, olha a evolução Nossa. da parada. É uma evolução mesmo. E aí, o que a gente faz? A gente importa isso pra nossa cultura, pra nossa mentalidade, né? Desse tempo e... Você pede uma comida, se demorou meia hora, você já tá agoniado, né, mano? Tipo, que Cadê que não loucura, chegou? mano. E se você tiver agoniado no coração e quiser uma palavra sobre isso aí, o que você faz? Você saca um YouTube aí, já joga, o primeiro que vem, você já ouve e Sem tal. filtrar muita coisa. Filtrar. Então, nesse tempo imediatista, a gente quer tudo rápido. Inclusive o nosso chamado, a nossa promessa, a nossa bênção e assim por diante, né? E agora tem o maior desafio, agora que já tem um presente, né? Inteligência artificial, que era um negócio que a gente ouvia falar, já tá rolando já. ChatGPT, por exemplo. Vai tornar a galera mais preguiçosa e pra não dizer burra, né? O negócio escreve, faz o que você quiser lá. Você põe lá, faz isso, eles fazem, escreve. Cara, uma vez eu vi essa história, perguntaram pro Einstein alguma coisa sobre a velocidade da luz. Acho que a velocidade em si é 360 metros por segundo, alguma coisa assim. Não era exatamente isso, mas ele falou assim, olha, eu não sei essa resposta, mas tudo que a gente aprende na escola não faz a gente ser um banco de dados, mas ensina a gente a pensar. E ensinar, e o Elon Musk bate muito nessa tecla. O Jordan Peterson também, você tem que aprender a pensar. Senão você é um captador de informação. E eu vou dizer uma coisa com sinceridade. Eu já falei isso, cara, sem medo de falar. Algumas pessoas falam assim, pô, o pastor é inteligente. Eu não sou tão inteligente quanto as pessoas pensam. O que eu sei é informação, às vezes, que você busca, que tá acessível, cara. E às vezes, quando você sabe informação, você pode até se passar por inteligente, né? Porque é um assunto que você domina, né? Você tá ali engajado no assunto. É como se você tivesse muita informação sobre um determinado assunto. Por exemplo, vamos falar sobre índice de pobreza. Você tem um monte de informação, só que de fato você não sabe muito bem o que fazer, tua mente não funciona para pensar numa solução, você de fato não tem ações a respeito disso, você só tem informação. Parece que você manja, mas você não manja muito, você só deteve a informação. E tá tudo na ponta do dedo, né? Então, enfim, basicamente a gente hoje tem tudo isso, mas e fica com essa mentalidade de que precisa acelerar a vida e tal. Mas se você estiver ouvindo, cara, eu quero te dizer, algumas palavras proféticas de vários homens e mulheres de Deus levaram anos, para não ser mais de década. E eu sou um testemunho, não contei isso no culto, mas assim, eu sou fruto de uma palavra profética que foi lançada sobre mim em 2006. Eu nem sei se foi 2005 ou 2006. Que, cara, que eu levei, eu acho que, sei lá, uns 10 anos para começar a viver. Não, 10 não, uns 6 anos para começar a viver. Então, a Francis foi alvo de palavras proféticas, ela esperou 8 anos para casar comigo. Então, às vezes, cara, o cara vem num culto e ouve algo, mas não tem... Ela recebeu porção dobrada, paizão? Hã? Ela recebeu porção dobrada, no caso? Não sei. Não sei, ou eu, sei lá, ou eu, né? Mas enfim, é isso. Basicamente o culto era isso. Era pra ser mais rápido do que foi, porque basicamente tem um mote esse culto, e é isso, cara. O que fazer depois? Serve e vive o teu processo de formação. Posso pode falar, Lê, eu falei bastante já. Não, isso eu ia falar que é muito simples isso que você falou, mas eu achei muito legal, que é servir ao próximo. Isso. Porque, né, tem o lance de servir a Deus, tá? Tem o servir ao próximo, isso Deixa é eu o dar um reino, testemunho né? em cima disso antes de você falar. É exatamente. Eu tinha a Giovana, eu tô com 41, a Giovana nasceu dia 22,
Conheci a Tansin nessa época, mais ou menos. Foi uma fase muito difícil pra mim. Eu morava em Ferraz de Vasconcelos, um quarto de cozinha. Bem na época que eu conheci a Tansin. E eu tinha um trabalho muito brabo na noite. Só que do lado da minha casa tinha uma escola, cara. Lá em Ferraz de Vasconcelos. Eu morei temporário, parecia um nômade, sabe? Tipo, ficava mudando. E aí eu queria trabalhar com criança, velho. Porque eu dava aula de dança, eu dançava durante o dia nas academias, dava aula de axé, aula de dança de salão, samba rock, forró. Pois é, velho. Um cara desse tamanho. Dançando axé. Rebolando na jaca, vai vendo. Jacaré. Eu não posso rir. Não faz risadinho, eu não posso rir. E aí, meu? Vamos rir. Vamos rir. Se você estiver ouvindo a voz do Rodolfo meio assobiada, um eco assim, ó, é um ar que tá saindo da boca dele. O lateral foi expulso. O lateral foi expulso. Alô, Leandro Terem. Aí, eu falei, cara, eu preciso me envolver nisso daí. Eu não tava feliz com a minha vida. Eu falei, fui lá na diretoria, bati palma lá. Falei, o negócio é o seguinte, eu dou aula de dança, ginástica na academia. Será que eu não tenho um projeto pra eu dar aula pra umas crianças aqui? Ele falou, a gente tem um projeto chamado Escola da Família. Vem conversar com o coordenador aí. Era uma molecada que fazia educação física e que tomava conta sábado e domingo. Eles eram obrigados a ficar sábado e domingo na Escola da Família. Eu me envolvi nesse projeto, cara. Então, todo sábado e todo domingo, eu comecei com uma turminha de 10 crianças jogando futebol. Na outra semana, eu tinha mais de 100 crianças. Você tem noção disso ou não? 100 crianças. Terminava a aula das crianças, eu ia dar aula de vôlei, saía da aula de vôlei, ia dar aula de dança de salão. Eu ficava o dia inteiro na escola. E aquilo me proporcionou outras coisas, porque eu comecei a fazer contato com outras pessoas e não sei o quê. Logo depois eu comecei a namorar a Tansin, eu saí. Mas onde eu quero chegar com isso? Que eu fui fazer um trabalho voluntário, cara. E às vezes o trabalho voluntário te tira de alguns problemas que você começa a ver outra realidade, você entendeu? Você fala, cara, minha vida tá tão ruim, mas deixa eu fazer uma coisa voluntária. Aí de repente você vai para um Instituto Forte, por exemplo, ser voluntário lá e você vai falar, cara, minha vida não tá ruim. Tem gente que vive pior do que eu aqui, que é uma situação, e você começa a dar aquilo que você tem de sobra e você nem sabia. Olha que loucura. Uhum. A questão do voluntário, servir. Cara, a palavra fala muito sobre voluntário, mas teve uma época da minha vida, uns poucos meses, olha que louco, eu morava na Vila Maria e um parceiro meu de trabalho, eu trabalhava numa empresa, hoje ele é meu sócio, mas na época a gente trabalhou junto durante um período curto, uns 3 meses talvez nem isso. E como eu trabalho muito com a China, né, desde então, né, o horário e o fuso é muito difícil. Por exemplo, agora são 11 horas da noite, lá é 10 da manhã. Se você quiser ficar conversando, quando você vai dormir, você acorda às 7 horas da manhã, lá já é tipo 6 da tarde, tá acabando assim. 23 horas, um dia na frente. É tipo um dia virado mesmo. Então, para você ser útil, você tem que trabalhar num horário que converse com eles, né? Para você não ficar perdendo muito tempo. E aí o meu chefe fez uma experiência de, em vez de a gente entrar às 8 e sair às 6, sei lá, a gente entrava às 4 da manhã, na hora do café, que a galera tava chegando 8, 8 e meia, a gente parava, era o nosso intervalo, e a gente trabalhava até 1. Depois ia para casa e era esse horário, um horário trocado. Bom, para eu ir junto com ele, eu pegava a minha bike, ia da Vila Maria, ali da Vila Maria Alta, descia ali pra Marginalzinha da Dutra, flat, subia a ponte ali que vai pra Salim, só era essa subidinha, era mais brava, você puxa uma marcha, vai, descia a Salim no gás, meio vazio, isso 3h20 da manhã, 3h20 por aí. Descia a Salim inteira, pegava a Bel Ferreira, não, como que chama? Não, a Anhamelo. Não. Salim Faramaluf, vai até o final. Não, a final não, você sai pra ir no shopping. Você sai na Bel Ferreira. Radial. Não, a Bel Ferreira. Bel Ferreira. Aí pegava a Bel Ferreira, ele morava do lado do shopping Anália Franco. Parava a bike no prédio dele e a gente ia de carro. Voltava, eu pegava a bike lá por umas 2 da tarde e voltava pra casa. Fiz isso durante uns 2, 3 meses. Achava o máximo, cara. Dá uns 5 km aí, não dá? Pra ir, pra voltar, me achava o atleta. O que eu quero falar com essa história? Eu tinha carro. Eu usava bike porque eu queria usar bike. E o fato de eu ter um carro, mas usar bike porque eu queria usar bike, fazia com que eu tivesse prazer naquilo.
Se eu não tivesse carro e só tivesse a bike, aquilo ia ser pesado para mim. Então, quando você tem a opção e você faz porque é uma opção tua, aquilo passa a ser valoroso e passa a ser voluntarioso. Então, Deus te dá a opção, meu irmão. A igreja não vai morrer se você não servir. Agora, se você servir, a igreja vai ficar melhor e você vai ficar muito melhor. Então, quando a Bíblia fala, Deus fala assim, não quer, não vem, só voluntário, voluntarioso, então vem. Porque esse sim é um serviço baseado no amor, baseado em entrega. E isso daí é muito legal. Sim. Muito top. Eu amo falar desse negócio de servo, né? Então, quem já ouviu alguma mensagem sabe que eu gosto de falar disso daí. De servir e como, sei lá, governo no reino espiritual é servir, né? E é engraçado porque essa cultura que é difícil. A Lolo, um pouco tempo atrás, ela chegou e falou, pai, você é líder lá na igreja? Do nada. Ela perguntou do nada. E rolam umas conversas no MI, né? No Ministério Infantil eles conversam, né? E deve rolar uns... Aí você vê como que esse negócio da cultura é forte. Umas carteiradas de Aí eu falei assim, papai é. Aí ela falou, então quer dizer que você manda, né? Aí eu falei, não, papai serve. Aí ela, como assim? Eu falei, porque é assim, filha, líder é quem serve. Ela, tipo, deu uma risada e falou assim, que porcaria. Tipo, desacreditou Aí eu falei, olha como que o bagulho é forte. Eu falei, filha, do que você tá rindo? Ela, como assim, pai? Quem lidera é quem manda, não é quem serve. Aí eu falei, olha que oportunidade. Aí eu falei, quem que é o maior de todos? Jesus. Eu falei, o que ele fez? Aí ela bugou, a cabecinha dela começou a entrar no lugar. Que louco. Nossa, cara, você tá literalmente shapeando a mente dela. Mas ela veio, eu tô falando aqui, né? Porque tipo assim, que lindo, né? Olha como o Cauê educa a filha dele, não. Porque ela veio, tipo, mano, forte. Tipo, não, eu quero ser líder pra mandar. Porque você vê, já é da criança. A gente não estimula, pra ser bem sincero, nem uma coisa nem outra. A gente não fica lá, servir. Mas só quando ela veio com esse drive aí, eu falei, então precisa dar uma atenção nisso. E aí eu comecei a bater. E ela questiona. Só que quando você usa o Zap lá que é Jesus, aí eu consegui fazer ela entender, tá ligado? Ele é o maior rei de todos, ele é o criador do universo. E ele veio, serviu e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas na igreja têm essa expectativa mesmo. Então quando eu chegar lá, sei lá, talvez não tão intrínseco assim, mas as pessoas têm essa expectativa de que ser líder é ter, sei lá, uma posição, é fazer algo a mais do que as outras pessoas fazem. E dura coisa pediste, né? Mas, cara, isso tem a ver com chamado, propósito que te traz sentido pra vida. Então, por exemplo, eu já contei uma história dessa em algum culto, mas pensa naquela criança que a mãe manda fazer uma coisa, como arrumar um quarto. E aí a pessoa, que porcaria, como uma criança, como se mandasse, né? Uhum. Mas de repente, ela fala assim, e se eu arrumar o meu quarto e também arrumar o da mamãe? Quando ela chegar, ela vai ficar super feliz, ela vai ter o dobro de trabalho, mas aquilo deixou ela pilhada, alegre e motivada. Esse é o trabalho que faz. Então, se você ficar só no trivial, no básico, no sentido de, isso que eu tenho que fazer, então vou fazer, o pastor tá pedindo e tal. Não é isso. É o teu coração. Além, né, cara? É o teu coração de uma forma voluntária, enfim. Se você não tá servindo ao outro, então você tá servindo a si próprio. Foi isso que você falou no culto que o Ale mencionou, né, Ale? Essa parada, né? Que ele falou, se você não tá servindo ao próximo, você tá servindo a si próprio. E é essa brisa aí que acho que muitas pessoas acabam caindo no ministério. Porque, sei lá, se é uma expectativa de tipo assim, quando eu chegar lá e as pessoas vão me servir. Qual ministério? Você pode falar de casamento também, se você quiser. Eu tô dizendo Casamentos acabam casamento por causa disso. Não, pode ser no seu trabalho, por exemplo. Sei lá, o cara tem a expectativa de chegar numa liderança porque aí ele vai ter só os benefícios. E na verdade, quem que é o maior servo numa empresa, por exemplo? É o dono dela, mano. Dono. Que se ele não servir toda aquela galera que tá embaixo dele, nada que vai funcionar. Pois é. É a mesma coisa no reino, na família, né? Em todo lugar, né? Exatamente. E esse é um princípio para tua vida financeira também. Você entrega, cara, do que é voluntarioso. É isso que é o lance. Se você tem que entregar porque alguém
roubou de você, é aquela história. Se você pegar um tomate no mercado, tá lá na etiqueta, meu, é R$4,30 o quilo. Você passa no caixa, dá R$4,90. Você, tá errado isso aí, meu. Peguei lá, tem uma etiqueta lá, R$4,30. Você tá me cobrando R$4,90? Cara, são 60 centavos. Mas você briga. Chega na esquina, no farol, você sente movido e tocado pela família que tá lá, você saca 20 e dá. Entendeu? Como assim? Você briga por 60 e entrega 20? Exatamente. É, porque 20 eu quero entregar, entendeu? Ninguém tomou de mim. Eu não tô sendo forçado a entregar. Exatamente. E esse princípio de entregar voluntarioso é para a vida financeira também que funciona. Por isso que a palavra diz que Deus se agrada de quem traz com alegria. Com alegria, Paulo fala. Então, entendeu? E aí eu tava buscando aqui, eu achei esse verso. Olha que legal. Moisés vai lá, compartilha o plano do tabernáculo e diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu a trazer ofertas ao Senhor. Olha que legal, eu gosto desse termo, cujo espírito impeliu e cujo coração foi movido. E aí eu já abro aqui, já bate a mensagem, diz assim: depois de ouvir essas palavras, o povo dispersou, e todos os que se sentiram tocados por ela prostraram-se com generosidade e voltaram com uma oferta para o Eterno. Que muito legal, né, cara? Muito legal. Então, cara, é a base da voluntariedade. Cara, se você ouviu a mensagem do culto e tá ouvindo esse pod, não vem trabalhar pra você ficar querendo agradar o pastor, sei lá quem. Cara, vem se Deus estiver te tocando para vir, porque esse vai ser o prazer de você ver. Eu conversei com os meninos do Instituto esses dias e eu falei para eles assim, perguntei, né, num devocional, quem se vê fazendo algo aqui na igreja? Eles meio que ficaram quietos assim, eu falei, vou tentar perguntar de novo. Qual de vocês se vê servindo na igreja? Aí todos levantaram a mão. Eu falei, por que vocês querem servir na igreja? Eu quero ser atalaia porque, mano, eu sei onde eu tava, mano. Eu falei, pronto. É aí que mora o negócio. Que legal o princípio, né, de você devolver para Jesus, devolver para ele o que ele fez por você através de outras pessoas. Isso, você não... Isso falou uma coisa que eu queria. Você não tá devolvendo para a instituição. E se eu falei algo que soou, que desse a entender que você tá devolvendo para a instituição, você tá devolvendo para Deus aquilo que ele fez na tua vida através da igreja, cara. Foi assim que eu vim pro ministério, pra estar lá. Eu falei, cara, peraí. Eu não tenho que estar aqui só pegando culto, eu tô movido demais, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mano. Como é que eu faço pra trampar aqui? Que meu sentimento era esse. Aí o Zeca, precisa disso. Aí eu vim pros Atalaia sem casar, tá ligado? Aí vim pros Atalaia, peguei umas caras no Atalaia, aí depois eu falei pro Zeca, eu preciso casar. Ele falou, você não é casado ainda, você tá maluco? Vamos casar então. Aí casei depois. Mas eu tava aqui no Atalaia com, 4 meses de igreja, entendeu? Servindo mesmo, chorando, falando glória a Deus, que eu sei de onde ele me resgatou, que bom. Isso, a pessoa tem que estar querendo, cara, e é isso aí, meu. Me dá uma oportunidade, eu quero uma chance de poder demonstrar e não insistir, né? Exatamente. Preparação pra grandeza, né? Falei. Não, eu só não queria perder esse gancho que você falou sobre, que a gente comentou sobre servir ao próximo. Eu acho que eu passei por um processo desse, assim, de entender, apesar de eu ser... A olhos humanos, um ministério meio técnico, bem técnico, né, que é a música, mas sem entender que o fim, a excelência daquilo que você entrega não é uma boa execução só da música, mas é muito mais complexo e profundo do que isso, né? Durante muito tempo eu pensava isso, tipo assim, eu preciso entregar uma execução, uma performance e tá tudo bem isso, porque isso faz parte. Mas é muito louco esse lance do tempo e do processo, porque eu lembro que quando o profeta Kevin veio aqui, e ele cutucou isso em mim, saca? De falar assim, cara, Deus te levantou pra transbordar isso pra outras pessoas. E eu lembro nitidamente de um divisor de águas ali. Eu começar a olhar essa ferramenta, esse dom, e falar, cara, era medíocre mesmo, porque se não transbordar não faz muito sentido, fica só... Cara, legal, você fez um ótimo trabalho. Sabe aquela coisa? Você fez um ótimo trabalho. E, cara, se não frutificar, cara... Eu tava pensando na gravação do Sem Filtro com a Aline, e ela tava falando sobre ela de alguma forma, olha que interessante, de alguma forma ela é a Correnquer,
a descendência levítica de Arão mesmo. Brabo, cara. Brabo. Porque quando eu fui para lá, na última vez, a gente pegou um guia em Jerusalém. Normalmente você tem um guia para o norte de Israel, você tem um guia para Jerusalém, você tem um guia para o Mar Morto, eles são mais especializados. Tem gente que conhece tudo, mas em Jerusalém a gente ficou com esse cara, que é o Maurício, que aliás é um amigo dela, um amigo de infância dela, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Ele é gaúcho também. E ele não subia na esplanada, onde fica o Domo da Rocha. O Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa, e ele falava, eu não posso subir aí, porque eu não sei se eu sou levita. E se eu não sou levita, eu não posso estar nesse lugar. Então, já que eu não sei, se eu sou ou não sou, eu não subo, eu prefiro evitar. Eu falei, cara, sério? E as pessoas sabem rastrear? Ele falou, já se perdeu muito, é difícil rastrear. Mas quem Kohen, eles chamam de assim, eles são, você passa, como é que é o sinal? É um sinal meio Jedi, tá ligado? Assim, você tem não consigo, eu e o Marcelo, a gente não consegue fazer com a mão esquerda. Vocês conseguem fazer isso aqui? Com a direita só eu faço. Então, eu posso só com a direita. Eles fazem com as duas mãos e fazem assim. É esse símbolo aqui, ó. É um símbolo assim, ó. Só aqui, ó. É, assim, ó. Quem consegue fazer é porque tá consagrado. Não, porque você é um Cohen. Você é um Cohen. Você é um Cohen. E ela é. E eu falei, como que você sabe que é? Cara, no túmulo de todas as gerações, quando um levita morre, no túmulo dele fica registrado tal. É tipo. O tataravô do vô do tataravô e vai vindo, cara. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: cara, é um orgulho. É um orgulho. O cara é levita. Eu fico pensando nas épocas da Bíblia, do Antigo Testamento mesmo, ou do Novo também. O cara chega assim, é minha escala, eu vou pro templo. Uau. Cara, e o preparo é tipo assim, para tudo, cara. Você chegou a minha vez de estar no templo. Tipo, o pai de João Batista, Zacarias. Tipo, quem que teve uma experiência na escala do templo também? Enfim, tava lendo em algum lugar alguém que quando chegou o tempo dele na escala, ele teve uma experiência. Cara, chegou minha vez de ir. Era tipo um orgulho, um privilégio. Aqui não, puta, tem que ir lá. Mas não, entendeu? Então a gente tinha que olhar. Então, mas eu acho que é porque virou exatamente porque é o exemplo que eu tava dando. Eu acho que virou um desempenho, virou uma, sei lá, não performance. E aí performar bem, e aí com o sentido de performar, com peso de performar. E se não for isso, parece que não é voluntário, não é verdade? E a gente gosta de ficar falando de coisas espirituais, mas tem um lance que acho que Deus deixou pra gente, que é esse lance humano. Falta contato com gente, falta olhar no olho. Eu acho que isso faltava em mim. De perceber ao lado, o transbordo, o olhar, sabe? Isso volta, porque isso te traz um oxigênio pra falar, cara, tem mais pra fazer. E aí tem uma parada também, que eu já tô caminhando um pouquinho mais pro fim da palavra, mas que fazia muito sentido pra mim. Eu fiquei muito, sei lá, refletindo o fato de Elias ter tido um ministério solitário, mas ele terminou. Depois que ele começou a andar com Elias, ele tinha um monte de profetas que o seguiam. Eliseu, né? Depois que Elias começou a andar com Eliseu, a Bíblia conta que no final da vida, do ministério de Elias, que ele foi arrebatado, ele tinha vários profetas que o seguiam. E Eliseu foi responsável por aumentar ainda mais a escola de profetas, a ponto até deles construírem uma sede para eles maior, quando o machado vai para a água e tal. Então, cara, como edifica você se entregar e se dedicar a alguém? Como isso traz sentido e propósito para a vida, né? E se você quiser entender isso, eu quero te dizer que se você, cara, ficar gastando tempo pensando e focando o alvo dos teus pensamentos, das atenções, você mesmo, há uma enorme chance de você se achar miserável, de você se enxergar como miserável. Mas se você fizer um pouquinho do que você disse, Rodolfo, cuidar de alguém, de repente você vai achar prazer nisso, a tua vida vai ficar mais leve, você tira o foco de você foca em outra pessoa e a tua vida vai ganhar um sentido e um propósito muito maior. É o que você estava falando, que eu achei louco também, que eu estava viajando na hora que você estava pregando. Desse lance do Antigo Testamento, cara, minha escala, os apóstolos. Eu gosto de começar a ler as cartas, que a maioria das cartas eles começam. E eu, Paulo,
vírgula, servo de Jesus. Tiago também escreve, eu, Tiago, vírgula, servo de Jesus. Os caras tinham um prazer em dizer que eles eram servos. E é servo na palavra raiz mesmo. Não era um negócio tipo pra parecer bonitinho. Eles tinham prazer de se humilhar quase, né? De dizer isso. E essa doideira que a gente vive hoje, muito na escalada talvez da hierarquia, da carreira da fé, é que muitas vezes as pessoas elas perderam isso e elas querem o nome, o crachá, o título e tal. E quando conseguem, se frustram. Porque aí chega lá... Não é o barato. Então é isso. Vocês não acham que essa cultura da hipergraça, ela atrapalhou muito isso também? Porque aquela questão, tipo, caramba, eu tenho que pagar um preço mesmo, mas, pô, Jesus já não pagou um preço por mim. E aí virou tipo assim, você misturou conceitos, princípios errados, e hoje o que tá difícil é porque, tá estranho. E há um preço a ser pago. Há um esforço a ser feito também. Há um esforço a ser feito. Você tem uma relação com os exércitos mais poderosos, são os soldados mais bem preparados. Se você facilita os processos de entrada, os predicados para se tomar aquela posição, o que você está construindo no fim é um exército fraco. Então, cara, a gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar um pouco nisso mesmo. Essa semana eu estava lendo uma matéria que falava que parece que 1/3 de todas as pessoas que recebem herança se dá mal. Sustenta. 2 anos tá com negativo. Cara, porque não teve esforço pra conquista, né? É igual quem ganha em prêmio de loteria também. A estatística, se eu não me engano, é 100%. 90%, sei lá, perde tudo. A gente caminhou pro lado do negócio, mas eu só quero voltar nisso que você falou da meritocracia, de crachá e tudo mais, né? Eu vi muita gente se dando mal, cara. Não na igreja, mas antes de eu entrar na igreja, porque almejava o topo, a chefia. Na área da segurança tem um negócio muito complicado, que é o chefe. O cara tá ali, pegando escala ali, 12/36, e quando ele é promovido pra chefe, cara, teoricamente ele tem que coordenar os outros seguranças. E isso é muito ruim, porque eu já vi gente que era um ótimo segurança e depois de promovido, virou um péssimo líder, cara. Eu não sei se na igreja, é que no Bola de Neve é diferente, aí parece que eu vou estar puxando o saco. Só tem na Argentina isso aí que você tá pensando. Não, o que eu tô falando é que parece que eu tô puxando o saco, eu tenho que tomar cuidado pra não falar e não ser pejorativo. Porque assim, eu não vejo isso acontecer no nosso ministério. Porque dificilmente são levantados líderes aqui. Há um tempo pra todas as coisas. Tipo o Marcinho, cara, ele tem que ter um chamado do céu junto com a Francis pra levantar alguém aqui. Em outras igrejas, eu já tive em outras igrejas. Na Argentina, a cada 3 meses é levantado uma pessoa, você entendeu? Você fala, caramba, velho. Aí você vê o despreparo do líder. Tem gente que, cara, que nem tem gente que tá virando líder. E isso foi um dos papos também de um podcast que eu tive. Sacou uma Juliana Macuíra aqui. Se liga, mano. Põe a foto aí, tira uma foto aí, por favor. Coloca na tela a foto. Agora arrebentou, mano. Ale arrebentou. Nem Salomão. Eu vou cuidar da Caramba, velho. Eu vou cuidar da gastronomia e você visual. Personal style. Vou mandar no grupo aí, tá? Essa foto você põe aí, por favor. Que isso, cara. Essa aí você gastou mesmo, hein? Desconcentrou, Rodolfo? Mas Desconcentrei não, mas voltando rapidinho, Cauê. Só pra... Conclui. Esses caras... Ele me desconcentra. Ele me desconcentra. Tava todo espiritual, eu tava aqui todo espiritual. Mas enfim, o que eu vejo é pessoas que desejam cargos, não só na igreja, tá? Mas em trabalhos. E quanto mais você deseja, mais longe disso você fica. Sacou qual que é a parada? Uhum. O reino é assim, irmão. Me veio uma pergunta na cabeça, mas eu tô com medo de fazer porque ela tá muito fora de contexto aqui. Mas ela é boa, mas acho que eu vou tirar ela em algum momento específico. É que assim, eu vou conectar essa pergunta no ponto seguinte: processo. Processos. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Por que esse dado não é 100%? Se nós estamos falando de um processo... Porque o processo, cara... Qual é o fim do processo? Fala do túnel, vai. Eu gosto do túnel. A analogia que você faz do túnel é pra vida. Qual? Rodolfão, é igual um túnel, cara. Você vai passando, você sabe que do outro lado você vai chegar, você deseja que todo mundo pare por esse túnel. Nossa, essa conversa foi profunda, hein? Foi, mas o que o Ale tá falando é o seguinte. Então tá. Quem disse que é o fim do processo? Você tá tirando uma foto do momento ali, né?
É a borboleta dentro do casulo, definindo que a vida dela é aquilo ali. Então, quem que foi ensinado no caminho tá desviado? Tipo isso, um pai e uma mãe frustrada, sei lá. Isso, é o fim do processo? Não morreu ainda, né? Tá velho? Não, eu tô dando um geral aqui, não sei. Mas por isso tá, que eu tô falando. Vamos dar nome pro Não, assim. não precisa dar. Nome pro exemplo, assim. Ele é um velho, você tá querendo dizer, né? É, porque assim, tem um processo, certo? Sim. Quem disse que chegou no fim do processo? Entendi. Entendeu? O processo de Deus, ele é tão complexo e tão diferente. Vamos entender assim, cara. Deus, ele só tem um objetivo. Ter você a vida eterna do lado dele. Vida eterna. Deus te quer do lado dele para sempre. O que vai custar isso? Não importa. Ele faz o que tiver que fazer. Você sofre, você morre, desde que você tenha a vida eterna. O resto, meu irmão, esse é um processo que a gente não consegue entender. Então, mas respondendo ao que você tinha falado, quando alguém tem uma chamada, um processo, uma promessa bíblica, e você não tá vendo isso acontecer, é porque não é o fim do processo. Tá no processo ainda. Sabe E quando você... Não, sabe aquela história? Não acabou, pô. No fim dá tudo certo. Se não deu ainda Porque não chegou o fim. o fim. Então, é quase isso, cara. Não, Exatamente. mas você é um bom exemplo disso, pô. Foi ensinado no caminho pelos teus pais. Eu fui, mas Então. tem gente que também foi ensinada comigo, mas que ainda não tá no caminho, né? Mas você também andou um tempinho fora, isso que eu tô querendo dizer. Sim. Se essa pergunta fosse naquela época ali, também talvez eu falar, e agora? Exato. E aí? E o Márcio aí, ó? O pai dele e a Exato. mãe dele são servos, ensinou no caminho, olha lá como que ele tá lá. Se fizessem isso, se falassem isso há 22 anos atrás, Exato. a gente ia estar bugado. Tá vendo? Então, não sei, processo de Deus. Judas falhou no processo ou ele era parte do plano? Eu acho que ele falhou no processo. Aliás, é muito legal Eu já essa entrei num pergunta. debate desse, mas assim, é um debate vão, tá? Eu acho que ele não... Desculpa. Volta aí, desculpa. Não foi Tô essa zoando, pergunta. tô zoando. Não. Independente do que você achar ou eu achar... Não vai chegar a lugar ele nenhum, não né? vai chegar a lugar nenhum. Entendi. Eu não acho, eu não consigo crer que Deus fez um cara nascer só pra um dia Pra ele atrair trair Jesus. Jesus e ir pro inferno. Entendeu? Modo de dizer. Lógico que eu acho que é meio absurdo. até Ele pensar fez isso. uma escolha e dentre todos os que falharam ali, Satanás encontrou nele uma... Você lembra dessa pregação O que você fez uma propósito vez? já estava. O Isso. propósito já era aquele, né? Mas. Não, você encontrou um- você pregou uma vez que todos os discípulos ali, se a gente analisar o comportamento, sim. eles tinham potencial de ter feito o que Judas fez. Sim, é verdade. Pedro ficou nervoso porque chamou que Satanás, Satanás, então você vai ver. Sei lá. Ia sobrar pra tinha. um, sobrou pra Judas. É. Mas Agora, cara, Essa cena do The Chosen também, eu só falo do The Chosen, né? Mas você já viu essa cena dele com Judas? Ele fala assim, você tá pronto pra aquilo que eu tenho, pra aquilo, sei lá, Jesus faz uma pergunta pra é ele. no 3, né? Ele fala, Não, eu tô. não vi. Ele Não fala, eu cheguei tô. nessa ainda. Aí Jesus olha pra ele com uma cara e faz assim, tá bom. Tipo, Sei lá, Nossa, acho cê é que louco. não, o lance, cara, é que... Rapidinho, você sabe que o The Chosen vai ter 5 temporadas, né? É. Não sabia. Tá decidido já, saiu essa semana agora. 5 temporadas. Só a Jovem Pan dessa informação. É furo jornalístico. Nem chegou nas mídias, já... certeza. Rodolfo. Essa aí veio do... Pode qual que é rir, o andar mano, da pode narração? rir. Qual que é o andar lá? Veio do 14º essa aí, né? Pega o Essa daí veio papelzinho. de lá, veio do 14. Essa daí. O dobro de boca fechada dá pra acertar um papelzinho lá dentro. é bom que você seja bem zoado pra ninguém lembrar da vez que eu vim sem dente. Pô, que isso, o bruxismo é brabo, hein, velho? Tem que cuidar, tem que cuidar. O que a gente tava falando? Judas. Judas. Enfim, foi. Nem lembro o que a gente tava falando. Mas é doido esse Essa negócio resenha, de... essa resenha aqui do Anexo 2 é muito bom, né, boa, velho? A galera Fala gosta. sério, Quem mano. tá ouvindo aí, fala eu gosto. Escreve aí nos Caramba. comentários. E nós aí. Eu estamos gosto limpos. da resenha. E nós estamos limpos aqui, não tem nada aqui não, nós estamos bem. Ó, sabe o que a gente coloca assim, às vezes, assim, ó, no meio do programa, aqui no meio, nós estamos falando, coloca um comentário aí, eu gosto dessa resenha. Porque a gente sabe que realmente escuta até o fim, né? É um indicador. Tem uma parada que eu ia falar, que a gente terminou o culto cantando que ele cresça Eu diminua. e eu diminua, né? Falar disso. Ia falar disso? E quem fez essa declaração foi João Batista. Eu ia falar Fala disso. daquela ali, por favor. Eu ia falar disso agora. Você ia Fala aí. Fala aí.
E tem duas coisas que são interessantes, cara. São duas coisas, é minha. Posso pegar uma? Tô passando malzão aqui, velho. Tá? O estômago tá... É. Whey. Mano, só não solta. Sala é fechada aqui, mano. Não tem janela. Tô com queimação. Nossa, a gente ora pra você. Nossa, da onde veio esses aplausos? Nossa, Será, o Ale, ele viaja. O Ale acha mano. que a pedaleira Obrigado. dele vem pôr na mão onde não entende nada. Duas coisas que eu ia falar. A primeira, cara, é que olha o nível. Se você entender o quanto você tem que morrer para que o reino ganhe, só olhar para João Batista, né? Porra. E segunda coisa, cara, que eu acho muito louca, e talvez o Ale se lembre, porque essa foi uma ministração que eu lembro que te marcou. E era baseada, cara, numa verdade simples. Muitas coisas você tem a opção de fazer ou não fazer. Não vai mudar muito, tal, mas uma coisa é necessária, que você diminua. Essa é negociável, é necessário. Não é assim, você pode decidir, talvez seja bom, talvez seja ruim. Essa é necessário. Ele afirma isso, né? É necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário, cara. Não E é aí uma- ele fala das sandálias, eu não sou nem digno de desatar suas sandálias e tal. Aí eu lembrei também, você pregando, você falou agora que eu fiquei com esse verso na cabeça. Que aí ele é o servo tal. Aí Jesus chega pros discípulos. Olha o que Jesus fala do maluco. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas? Ou um profeta? Aí ele fala, mais do que um profeta. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Tipo assim, olha a recompensa que veio do boss, entendeu? De quem realmente serviu. Porque esse era um cara que serviu mesmo, que, mano, no deserto. É maluco. E tal. Aí Jesus vem. Pra cima. Irmão, Jesus tá falando de Abraão, Jesus tá falando de Elias, tá falando de Eliseu. Olha o que ele afirma. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele, mano. Não, e Tudo bem que ele termina lá, né? Mas no reino, né? Não, Enfim. e ele ganha mais um, cara. Quem que fala pra ele? Obrigado. Não... Acho que é Mateus 11 ou 12, isso aí. Não, que fala assim... Putz, agora não vou conseguir achar. Mas que fala assim... Ele não fez nenhum milagre, mas tudo que ele dizia, que ele falou, era verdade. Você é louco. Isso é demais, cara. Isso é demais. Tudo bem que a gente tem promessa de milagres, né? Mas quando fala de João Batista, ele não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou era verdade. Isso é muito louco porque ele preparou o caminho. E é isso que a gente tem que também ter no nosso coração. Se você tá servindo Jesus, tá servindo alguém, você tá preparando o caminho para Jesus vir. Sabe aquele cara que você já evangelizou? Que você trouxe na igreja, que você foi buscar na casa, falou, mano, você vai no culto comigo e tal. Aí esse cara se converte, e aí esse cara... Aí, o que acontece na loucura da religião? Se você não é curado em Jesus, você acha que aquela vida ali, agora ele tem que servir você. Exatamente. E se esse cara começa a prosperar, sei lá, no ministério mais do que você, tem gente que não aguenta, mano. Porque não entendeu o princípio de João Batista. Eu só preparo o caminho, mano. Quando Jesus vir e fazer o que ele tem que fazer, já acabou. Isso é ser servo. Mas agora imagina, João Batista, se ele quisesse o holofote pra ele. Mano, como assim? Agora que tá os milagres acontecendo, ele até faz umas perguntas, né, paizão? Será que O quê? João Batista, por um momento, ele até teve essa dúvida, né, quando ele tá preso lá. E aí Jesus manda falar, avisa lá João Batista que os coxos andam, os cegos vêm e tal. Ele manda os discípulos dele perguntarem pra Jesus. E Jesus fala, tá tudo acontecendo aqui, tá tudo em ordem, cara. Fica tranquilo, o propósito para qual eu vim tá acontecendo aqui, né? Tipo, não precisa se preocupar. E essa também foi essa foi uma palavra marcante pra mim, cara. Não sei se você lembra. Chamava... Caramba, esqueci o título dela. Os Maverick. Nossa. Foi longe essa aí. Foi longe. Foi o pênalti Mas eram prisões invisíveis, eu acho. Ele estava na prisão e da prisão ele mandou os discípulos perguntarem, será que é você ou não? E a questão era, qual era a prisão que ele estava? Era a prisão física ou era a prisão invisível do coração dele, das expectativas que ele tinha criado a respeito de Jesus? E às vezes a gente está aprisionado nas expectativas. E eu comentei isso das prisões porque a respeito do cumprimento das chamados e dos processos, a gente cria uma expectativa, a gente está refém dela, escravo dela e preso nela, prisioneiro dela, porque a gente fala,
falou que ia acontecer, vai acontecer, por que não aconteceu? E eu tô preso nela. Vive o processo aí, cara. Deus prometeu, ele vai cumprir. A história de Eliseu é top, mas eu gosto de pensar sobre quando a gente trata desse assunto, eu gosto de lembrar de Davi quando ele é ungido. E o que acontece depois. Pô, 13 anos só de porcada. Esse é o melhor exemplo pra mim desse processo todo aí. Que o cara continuou fazendo o que ele tava fazendo. E mais 8 depois para o reino todo de Israel, né? Foi 20, né? Pra ele ser rei de Israel todo, demorou 20 anos, né? Não, eu acho que de Israel todo... Foi mais. Não, foi... 13, 7, 21. Porque 13 ele conquista o reino do sul primeiro, né? Conquista não, né? Ele é ungido rei lá, mas... eu acho que... Eu acho que 20 com anos. 30 anos, né? São 17 anos. Com 30, ele reinou 40. Com 30, ele assumiu o reinado de todo Israel. 7 anos, ele foi perseguido, uns 6 por Saul. Aí ele assume Hebron, reina 7. Quando ele bate os 30, ele reina sobre todo Israel e reina 40. É isso aí. Por aí. Processo. Processo. Mais um exemplo de processo. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas criam muita expectativa, Cauê. Você não acha? Claro que mano, sim. Vive no lema no só vai, mano. Vai na fé, mano. Vai naquilo que Deus tem pra você. Mas posso falar não precisa ser. Mas expectativa. Não, mas palavra liberada ó, todo culto pra gente aqui, recebe no seu coração e vive, mano. Então, mas deixa eu te falar também, tem uma parada. Eu vou falar agora da minha experiência como alguém que caminha com Jesus há mais tempo. Não é um plus em nada não, mas só pra dizer um contraponto. Cara, tem cultura aí fora que valoriza isso, mano. E as pessoas vêm com essa natureza. Tem o que? Desculpa. Sabe essa coisa? Você achou um absurdo isso? Cultura, você falou? É estimulado, é isso que ele tá O falando. que você achou um absurdo na tua fala? O que é um absurdo que você falou? As pessoas criarem expectativas, velho. Mas, a gente nem sabe se a gente merece aquilo, você entendeu? Às vezes é liberado uma palavra profética sobre a sua vida e você quer que se cumpra amanhã, sem passar pelo processo. Você vai viver até 80 anos, mano. Exatamente sobre isso que eu tô falando. Mano. Existem lugares onde esse tipo de liberação? Não, esse tipo de condição é estimulado até. Não é nem só uma questão de ser cultura, é estimulado. Tipo assim, como assim você ainda não? Então, olha aqui, olha eu, olha, sabe? Tipo assim, é estimulado. Então, às vezes a pessoa chega aqui, e aqui, ou em alguma outra igreja onde a palavra está sendo pregada de verdade, e ela se depara com isso. E é um processo também dela se desintoxicar disso. Dela sair do centro e entender que o tempo de Deus é um tempo, cara, tipo... Por exemplo, quer pegar uma mulher estéril, por exemplo. Tem quantas mulheres já receberam promessas sobre isso? E aí, a cobrança do tempo. Né? E tem toda uma logística sobre isso que, cara, é uma pressão. E se você não entende que isso não tem a ver com essa esfera aqui, mas é um tempo de Deus, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Cara, tem lugares que são estimulado isso exaustivamente, cara. Tem lugares, cara, onde pregadores são criados como linha de produção. Então não tem que estar nesse lugar, mano. Linha de produção. Então não tem que estar nesse lugar. Não, então, mas até isso... não tem que estar nesse lugar. Você vai estar sendo estimulado como se fosse uma escola. Cara, eu não tô dizendo que isso é certo. Tô dizendo, as pessoas chegam aqui nesse lugar sarado desse jeito, mano. Tá bom, deixa vir pra cá. Vai ser tratado aqui pelo Marcinho, pelo Marcião, por você, pelo Alê. Não, então. Por todo mundo, vai ser tratado, mano. Mas é um tempo, nós estamos falando sobre exatamente sobre o tempo. Falei do Alê pro Alê. Mas é justamente o tempo do processo também de limpar isso. Ó, vou te dar um exemplo. Eu falei, concordo com o que ele tá falando, mas acontece aqui também, mano. Mano. Não é só aqui de fora. Porque às vezes é a expectativa errada. Que tá tudo bem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse cara que tá na tua frente aqui, rapidão. Esse cara que tá na tua frente, uma das primeiros encontros que eu tive com o paizão, eu joguei um CD no peito dele, mano. O que eu queria com isso, mano? Você foi tratado, irmão, amém. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... E você permaneceu. O Alê aqui, mano, também... Cara, foi duro, mano. E é uma cultura, cara, onde você tem que ser valorizado por o que você faz... Eu sei. E pra aprender isso, lá cara. Fora foi assim também. Entende? É fogo, aí a gente falar, mano, nós somos educados aqui dentro, segundo a Bíblia, educado, essa é a palavra. Pra gente fazer diferente, mano. Ó, essa semana eu liguei pro Marcinho todo feliz. Mas, rapidinho, é importante que ele tá falando. É claro que é, vou falar sobre isso, vou contextualizar sobre isso. É que a gente não tá falando só pra quem é do Bola de Neve Guarulhos, entendeu? Exato. Tem gente que ouve esse podcast aqui de todos os lugares, mano. Não, eu entendo que existe uma cultura social que faz as pessoas ficarem nisso, né? De criar expectativa e querer as coisas e tudo mais, não tá no secreto. Isso. Quando o Kevin teve aqui, naquela vez, a pastora me pegou e falou assim, tô orando pra você ficar no secreto, tá?
Tipo, mano, eu olhei pra cara dela assim, não entendi. Mas ela já tava querendo cuidar do meu coração, velho. É isso mesmo. Ela já tava querendo cuidar do meu coração. Ela me chamou e falou assim, ó, eu vou orar pra você ficar no secreto. Cara, eu demorei pra entender aquilo, mas foi a coisa mais importante que alguém falou pra mim, cara. Sabe como é que é? Você lembra aquele culto que você falou? Ai, do secreto, dos... Ai, como é que é o nome dos caras que... Como é que é o nome daquele culto? Mavericks. Não era os Mavericks, era outro. dois cidadãos da Bíblia que pouco mundo, ninguém importava pra ele, ninguém falava deles, mas os caras eram brabos porque os caras não apareciam e tal. Enfim, onde eu quero chegar? Terça-feira da semana passada, lá na Jovem Pan, eu estava na bancada e o assunto estava muito quente, que era o assunto do Maduro. E isso fez a gente ficar em primeiro lugar no Ibope, beleza? Nós passamos a Globo, arrebentamos a Globo. Nossa, entramos pro Hall da Fama. Rodolfo entrou pro Hall da Fama da Jovem Pan porque bateu o recorde e tal. Fizeram uma matéria, mano. Uma agência lá que mede, faz o Ibope, fez uma matéria. Eu achei incrível essa matéria. Sabe por quê, Ale? Porque eu estava na bancada, comandando a bancada com as outras pessoas, e eu dei 0,8 de audiência durante 2 horas. O que isso representa? Representa quase 8 milhões de pessoas assistindo. Caramba. É muita coisa. E aí, saiu uma matéria assim, e na matéria estava a foto do Thiago Pavinato e a foto do Emílio Surita. E na matéria estava escrito assim, TV do Tutinha, nunca bateu, pela primeira vez, bate recorde de audiência, não sei o que lá, desde quando foi criada. Programa comandado por Thiago Pavinato, assumiu depois do Emílio e tudo mais. Foi ótimo olhar aquilo. Porque eu não sabia que meu coração ia ficar como? Se aparecesse a minha foto e se aparecesse meu nome na matéria. Deus foi tão generoso que ele me colocou no secreto, mano. Olha que alegria, que aleluia, mano. Você tá entendendo qual que é o negócio? É o secreto, mano. A gente tem que fazer. Mano, faz, mano. Faz, sem criar expectativa. Eu fui lá, era mais um dia de trabalho, glória a Deus. Lógico que a gente quer ser líder de audiência. Agora, um dia, mano, eu fui lá servir. Sacou? Você foi servir o dia que o cara não podia ir, né? Que é o apresentador. Sim, ele não pôde ir, ele você foi pra substituiu Brasília. ele, pá, e foi serviu, é isso aí, mano. E acabou. Era isso que eu ia perguntar pro pastor. Que, puxa, vive muito esse contexto. Não sei se é o limite, mas como lidar entre ser servido e servir? Porque hoje você é pastor, líder da igreja e tudo mais. A gente sabe que as pessoas têm o prazer de te servir. Inclusive a gente aqui. Como lidar com essa, não sei se é uma pressão, mas com esse dilema? Porque você é um servo de Jesus, mas muitas vezes é servido também. Perguntinha Não é difícil. tranquila? Não. Só tô terminando meu Só house terminando na aqui. balinha. A Bíblia fala que um pastor é sustentado pela lã das ovelhas e pelo leite das suas cabras. Isso é um benefício, um privilégio daqueles que ele se dedicou, se entregou, cuidou, guiou, levou para bons passos, boa água. Não me incomoda. O que me incomoda é você estimular uma cultura de honra, que nem é isso que significa, e fazer isso ganhar espaço no teu coração. Agora, cara, essa semana um cara muito querido, muito, muito amado, um filho, chegou e ele fez um ato de carinho, de amor, de honra, generoso. E ele me falou uma coisa muito profunda, cara. Ele falou assim: eu não tive pai. Meu pai me abandonou, fui criado pela minha mãe. E algumas das coisas que você traz naquele altar moldaram a minha vida. Shapearam a minha vida. Hoje o que eu vivo, e hoje ele vive uma condição muito, muito boa, próspera, de quem tinha tudo para ser estatística, cara, foi preso, e como é que eu posso olhar para um ato desse e falar assim, não recebo? É muita petulância, arrogância, e é muita desconsideração em falar assim, cara, eu tô desonrando o ato de gratidão dele. É como se eu falasse assim, isso aí, essa honradez e essa gratidão, isso não existe. Isso pode jogar no lixo, gratidão. Então, eu recebo, cara, com muito carinho, com muito amor, e reconheço a gratidão
e o que aquilo representou para as pessoas. E deixo e abro um espaço e dou chance para ele ser abençoado e colher daquilo. Marcinho, deixa eu te falar uma coisa. Você é o maior exemplo, cara, que eu tenho de um homem na minha vida, sabia? Do fundo do meu coração, cara. Do fundo do meu coração, cara. Você é o maior exemplo que eu tenho de homem na minha vida. Porque você também não teve pai, né? É difícil, cara. É muito difícil. E se eu puder sustentar isso, Rodolfo, essa é a minha maior alegria, cara. É a minha maior alegria. De coisas que talvez eu nem tenha te falado e te ensinado, mas só de você estar do meu lado. Esse momento podia ter imagens. Imagens, me dá imagens aí. Mostra pra mim. Mostra aí, Fabiano. Irmão. É isso aí. Vocês vão ver algumas fotinhas, alguma coisa. A gente vai postar isso aí. Esse é um abraço. Tá rolando um abraço aqui num servo de Jesus que é referência pra nós mesmos e merece a honra. Mas ele me dá um abraço desse toda semana. Mas eu sei, porque o Rodolfo ele tem facilidade em manifestar o amor e a gratidão dele com palavras. Ele já me disse isso outras vezes também, né? E eu, mano, essa é a minha maior alegria, entendeu? É isso. Minha maior alegria, porque a minha maior alegria é ver alguém honrando, sei lá. Flores em vida, né? Isso aí. Mas isso é muito louco. Eu te fiz essa pergunta, lógico que pra mim não é uma novidade, tudo que você respondeu aí, mas eu achei importante pra quem tá ouvindo e tal, e de repente alguém que já teve um cargo de pastor ou de líder em algum lugar e hoje talvez se sente menos porque não tem mais essa vamos dizer, essa honra ou essa honraria, né? Que muitas vezes, como você falou, é estimulado e quase que forçado. Então, se você não tem mais isso é porque você não tem mais valor. Eu acho muito louca a tua resposta, porque a gente sabe que nada disso impede ou, de alguma forma, sei lá, a tua servidão, o teu serviço para Jesus, né? A forma como você serve e entrega. E eu sempre falo isso aqui. Já tive alguns embates com líderes por causa disso. Eu sou seu líder, você tem que me obedecer. Eu falei, não, meu amigo. Meu líder é aquele que me inspira. Porque liderança é servir. Isso que eu levo no meu coração e eu aprendi com o meu pastor. Nunca ele levantou a voz para falar assim, eu mando e você obedece. Nunca precisou disso. E a gente tem uma parada de que assim, calma, o Marcia. Exato. Como seria a conduta do Marcinho nisso aqui? A postura nos ensina a ter outro tipo de postura com as pessoas, sabe? Tipo, calma, o Marcinho faria, então é uma conduta, você entendeu? Quem falaria, sabe? Alguém como chegar pra você e falar assim, vem tu e me segue. Só fala isso, mano. Por que Jesus falava isso? Tem que ser responsa, né? Tem que ser muito responsa. E não foi num negócio assim, ó, porque eu sou Jesus, filho de Deus, tem que me servir e já era. Se você quiser prosperar, você vem comigo, sei lá. Não, Jesus só falou, vem tu e me segue. Falou isso pra um coletor de impostos que vivia num baita de um conflito social e esse cara largou tudo, a coletoria lá, e foi servir o que é Mateus e a gente, cara, isso é muito inspirador. Então, esse lance de você ser líder, cara, se você é líder e tá ouvindo esse podcast, você tem que aprender isso, cara. Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. E eu faço essa pergunta, como que alguém que segue Jesus consegue ser soberbo, arrogante, prepotente, se o teu maior líder te falou isso e é o rei do universo? Né, véio? Então, é isso, cara. Mas sabe uma coisa que eu achei que confunde muito a galera? O mundo corporativo, mano. É um paradoxo, né? Porque lá você tem que morder, gritar, mas você pode aplicar isso lá, então, mano. Isso que é muito louco também, mano. Lógico. Cara, eu faço reuniões com empresas grandes, né? E inclusive essa semana veio aqui no escritório o cara, o dono da empresa, uma empresa que fatura milhões e tal. Aí quando você acha um cara humilde, mano, o cara senta na mesa, troca uma ideia, fala de igual pra igual, o cara de jeans e camiseta preta. E aí você fala, e de tênis, aí você fala, mano. E o cara que fatura milhões e super humilde e mostrando como que ele serve a empresa dele, os funcionários dele, você vê. Então, essa cultura, o Ale falou, é real. No corporativismo isso acontece muito, principalmente na área comercial e tal. Mas se você tem o reino de Deus dentro de você, cara, você pode manifestar isso onde você estiver e vai ser louco. Aí você pega José do Egito, por exemplo, entendeu? Que se tornou o maior governador. Eu vou só complementar, paizão vai falar, como é sério você frequentar uma igreja, cara, e ser parte dela. Porque você vê, Rodolfo, você falou, cara, um absurdo
alguns cenários. Mas, cara, a gente tá falando de um ambiente sadio, um pai que é uma bênção pra nós, que é uma referência. Sei. E isso acontece, Eu irmão. sei, cara. Agora você pensa um lugar que é estimulado, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que não sabe receber esse tipo de você entendeu? Eu Que sei. usa isso agora pra ti, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você que veio desse contexto, Ale. Eu entendo perfeitamente você. Não, Posso só traduzir pra uma parada? É tipo um abuso, mano. É quase um abuso mesmo, cara. É Isso- tipo isso uma é tão- criança que se sente abusada. É a Você mesma já sensação. leu Ezequiel capítulo 34? Abre aí então. Uau. Abre numa versão. Enquanto você uma abre, boa deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira vez que você sentou na mesa com o Marcinho, você foi trocar ideia com ele, você não ficou escandalizado no bom sentido? Do tipo assim, putz, mas tipo assim, na humanidade, na humildade, não tinha aquele negócio do marca um horário, sei lá, tipo, sabe? Porque você vem dessa parada, né? Meio formal. Mas marcar horário precisa. Não, precisa. Calma aí. Calma. Você está ouvindo também, calma. Mas, tipo assim, várias pessoas vêm e falam isso pra mim. Falam, mano, eu sei lá, trombou o Marcinho na padaria. E aí vê que o cara é normal, que ele conversa, que ele faz tudo normal, que ele é gente. É o que eu falo. Não galera- flutua, né, mano? Cara, ó, Ele quer ver tá uma- aí, ó, eu cara, posso- tá ligado? E é ó, acessível. é As sério. pessoas Uma das- que não uma das sabem. primeiras coisas- Ezequiel, qual? 34. Olha, eu nunca te falei isso, Tem que Marcinho. marcar É uma lá. coisa que eu admiro isso numa pessoa. Eu acho muito legal. Não pra ser homem de Deus, nada, mas é hombridade. Você vai falar de um assunto com alguém, a primeira coisa que você espera é que a pessoa fale a verdade. E pra mim, um dos grandes indícios de uma pessoa falar a verdade é quando ela não sabe alguma coisa e ela para e fala: peraí, deixa eu tentar lembrar. Putz, cara, não lembrei. E foi honesto em não lembrar, sabe? Enquanto pessoas arrogantes. E você sabe que a pessoa tá falando. Em que caso? Eu tô dando um exemplo, assim, por exemplo, das nossas primeiras conversas. Isso foi muito legal. Da gente tá conversando e eu me deparar em assuntos simples, onde a gente tava batendo um papo e você, cara, não tentar provar essa. Acho que é a grande coisa de muitos líderes, né? Eu preciso provar que eu tenho condição e capacidade de responder todas as questões. Você entendeu? Tipo isso. Eu sou o guru aqui da galera, então venham a mim. E tá tudo bem. Muito top. É o 1 e o 2, você quer que eu leia? No Ezequiel 34, acho que é o capítulo inteiro. O capítulo inteiro que fala a profecia contra os pastores infiéis de Israel. Acho que é. Que fala assim: veio a mim essa palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Eita. Ixi. Não, eu posso parar por aqui já. nem Não, pode ler, precisava. pode ler. Mano do céu, velho, que chicotada. Psh. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Não tomam conta do rebanho. Pega essa. Meu Deus do céu. Vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doença, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. E assim vai, batendo. Vai, mas vai, mais ou menos isso daí. E aí vai batendo. Vai chegar a parte boa? É, não tem parte pra Tá ele. constatando, né? Uma parada. Tô constatando, né? Foi só paulado aqui, mas é isso que você quis dizer? Eu quero dizer que quando você não exerce liderança com humildade, você se torna isso aí. É, cara. Um tirano, né? É um abusador, entendeu? Que estimula a uma honra. Ditador. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Horrível. Cara. Isso é Eu horrível. falo, o maior desastre é um cara que serve um Deus que ele não conhece. Porque quem conhece Jesus mesmo não consegue fazer isso. Mas se você entra nesse, sei lá, nesse ritmo do cargo, da religião e tudo mais, você vai viver isso aí, mano. A gente tava falando um pouquinho sobre isso antes, né? Cara, se você nos escuta que é da igreja Bola de Neve de Guarulhos, cara, você é muito feliz. Você é muito feliz e contente, você entendeu? Porque eu não sei, outros ministérios que você tá falando, então, acontece em muitas outras igrejas, você entende? Eu Tem trabalho também, deixa eu te acontece falar, muito eu isso. amo a minha casa, mano. Eu amo essa igreja, eu amo esse lugar. Mas a gente também tem que ser realista ao ponto de entender que a gente também tem falhas, mano. É real. Entendeu? Mas o que a gente tem a ver Tá- com nós? não, tá tudo nossa, bem. ou fala dentro da nossa casa, por exemplo. Porque, Ale, você conhece um monte de gente que saiu daqui simplesmente porque o pastor não passou e não falou oi pra ele, você entendeu? Tipo, é o que eu falo aqui. O Não, pastor, mas assim- todo mundo... Outro dia o cara falou pra mim assim, o Cauê é mau mala. Eu falei, por que o Cauê é mau mala? Eu nem te contei isso, mano, mas tá pertinente aqui. Porque ele pesa 60 quilos, mano. Não, mano.
Não, porque ele é todo pá lá, nem fala nada. Então- Mas você já foi falar com ele? Não, mas você tá Não. falando. Mas você tá Então, falando que de. é mó malo? Ô, Cara, mas umas você três tá pessoas falando. já me pediram perdão, assim, de falar, mano, achava que eu falava, meu Deus, Não, mano. várias Mas isso, pessoas também me ô pediram. paizão, mas isso é uma espuminha, cara. Tem coisas complexas e profundas também, cara. Entendeu? Você tem que Tem, ver a tem. mostragem, você tem que ver no geral, Tem esse lance assim de não olhar e não bater, mas tem coisa que é profunda Mas também. o ponto em comum que nós estamos falando é que nós temos um... Tem problema, mano. Não, É. tem um problema, mas nós temos um lar saudável. Exato, é. E todo É, o lar ponto saudável comum. também tem problema, pô. Ninguém é perfeito, mas a gente tem um Não, a gente lar não quer saudável. tapar o sol com a peneira. É. Toda casa tem seus conflitos, entendeu? Ponto. E aí até, acho que a última pergunta que você fez no culto ali que eu acho interessante. Qual era o grande chamado de Elias? O grande chamado, na verdade, não existe o grande chamado, mas aquele chamado era para levantar um atrás dele, né? Se multiplicar, né? Se multiplicar, fazer aquilo que se ele reproduzir, fazia, é. reproduzir. Isso é muito louco. E no descobrimento de se reproduzir, ele se tornou uma pessoa melhor. Entendeu? Mais produtiva também, mais eficiente. A gente vai ainda? Toda vez eu faço essa pergunta, porque Não, então, a gente vai entrar umas histórias de reis, de guerra, sai um pouquinho, a não ser que eu avance você até lembra da palavra do Rebolo na conferência? desse ano. Sobre a escola de Eliseu, que ele fala. Ah, foi? Você não lembra? Eu acho que eu lembro alguma coisa. Era Lembra polêmica. Não, você falou alguma coisa, mas falou da morte de Jezabel, eu lembro. Na conferência. Não, Eliseu ele pregou sobre... Não, ainda em Elias. Eliseu não. O Rebolo ele pregou que, na visão dele, tá? Eliseu falhou no discipulado. Você lembra disso? Ah, é. Ele falou alguma coisa assim. É. Porque Elias passou o cajado para Eliseu, né? Aí você vê o decorrer da história e tal. Ele... Enfim, só tô perguntando para saber se a gente vai chegar lá. Porque isso é umas questões que eu tenho também. Mas é muito difícil falar que Eliseu errou no chamado O dele. discipulado dele? No discipulado Não no dele. chamado, foi mais que ele falha na questão de passar o bastão. Da forma como ele recebeu de Elias, talvez não tenha entregado da mesma forma. Não sei se ele falhou não, muito na missão, não. Difícil O que é fazer uma muito louco avaliação. é que esse cara fica tão brabo depois que até depois que ele morre ele faz milagre, né? É. O cara cai na sepultura dele e ressuscita. É o único cara que faz milagre Morto. póstumo. Então, aí eu ouvi uma vez uma mensagem que é forte nesse sentido, que falava assim, Para cumprir uma porção dobrada, ele faz o 24º milagre. tem isso, mas tem o seguinte também, na visão, né? Por não ter transferido aquela unção, a unção estava lá. E precisou um cara cair na cova dele para receber a porção que estava sobre ele. Tipo isso, assim, sabe? Mas não recebeu a porção. Tipo assim, ele viveu, né? Mas tinha uma unção forte ali mesmo, né? Porque cai na cova e ressuscita, né? É um negócio normal. É. Enfim, são linhas teológicas também que, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Mas não vai levar a lugar nenhum. É só por curiosidade mesmo que eu fiz a pergunta. Eu não vou ser enfático e falar, não, ele falhou, foi péssimo. Mas também não vou falar, não, ele arrebentou, deixou alguém preparadão. Ele multiplicou, fez uma escola de profetas e mais, cara. Ele cuidava das famílias, das viúvas dos caras que eram profetas. Mas essa escola de profeta, foi ele que criou ou foi Elias? Pra mim isso é meio confuso. Então, Apóstolo Estevão. foi pra renascer, né? Nossa, essa merece um ambiente. Ah, mano. Nossa, não é. Não, meu Deus. Eu me senti humilhado aqui. Você sentiu, Quando o mas pastor não é. chama de burro é porque ele tava difícil. Não era. Enfim. Ô, deixa eu ver esse burrinho de novo. Ele é bom, né? Ele é bom, cara. Ele é bom. O humor é Foi de novo. Mano, sabe o que nós precisamos usar? Essa parada aqui, ó. Deixa eu ver. A Rosângela Tem, é Lava Jato. Esse esse é aqui demais. é ótimo. Não, esse aqui a gente precisa usar, ó. Fala aí alguma coisa. Alguma coisa. Não é esse aqui, não. Qual que é? Esse aqui também não. Não. Quis a voz? Não é. Depois a gente vê. Se o Fabi vai levar pra casa, vai desvendar isso aí. Mas o que a gente tava falando? Elias. Da Elias. Escola de Com profeta. certeza, Elias. Que formou a escola foi ele. Que formou a escola foi ele. Então Mas é isso. quem deu um Corpo pro negócio. corpo pro negócio. Mas ele meio que herdou e é chamado da escola de Eliseu também. Quem fez foi Elias, não foi?
Eliseu continuou ali. É que ele constrói. Não vamos brigar agora pela nomenclatura, não vamos criar Não, essa briga jurídica aí. É dúvida mesmo, teológica, não serve pra nada. Então, né? é uma dúvida mais interessante, porque é aquela história, institucionalizar é bom, vale a pena, porque Elias tinha um bando de cara que seguia com ele, raiz. Eliseu construiu um lugar, agora devia ter aula, devia ter apostila. Mandou a estrutura. Davi também Mandou a teve, estrutura, né? Sei lá. A escola de loucos de Davi. Também Harry deveria Potter. ter, entendeu? Fosse hoje, ia ser online, ia ser um infoproduto. EAD. Ficar em O casa. que mais, gente? Meu Deus. Bom, É isso? eu não sei se vai continuar, mas assim, tem muita história deles, né, por aí, cara. Vira e mexe tem uma palavrinha aí que entra eles, né? Uma vez eu preguei sobre esse evento de Josafá com Acabe e Elias chegando ali. Meu irmão, Foi. pesada. Chamam Eliseu, e aí fala, mano, tem um profeta de Deus, que bom. Josafá manda chamar, porque é bom ter um crente no pico, né? Alguém que pensa, fala, não, pessoal, vamos orar. Vamos orar. Sempre tem um, né? Chama um de Deus aí pra fazer uma oração e tal. Aí chama. Exatamente. Aí, cara, tá lá o bunda mole Acabe, e aí chega Eliseu. Então, os moabitas, ele fala, meu, eu não me dirige a palavra. Se não fosse por Josafá, eu nem tava aqui. Você não é digno nem de eu falar com você. Então, Josafá. Nossa. Ele treta. Contextualizando, é tipo assim, cala a boca. Não, como é que o Capitão Nascimento fala? Não vai subir ninguém. Não, ele fala, fala pra esse senhor não falar comigo. Na frente dele. Verdade. Tipo isso. Cuidado, fala pro senhor não falar. Essa cena é muito boa, cara. E Eliseu era bravo. Eliseu também, mano, não vou te falar. É isso aí. O próprio jeito que ele vai atrás do manto, da unção. É. E isso é muito legal, porque isso vale a pena ministrar numa sequência. Porque ele recebeu o Eu manto. gosto disso. O quê? Do jeito que você tá falando, já gosta já. É. Que vale a pena. Brabo, largou tudo, foi, vestiu, posicionou e foi. Não, mas não é exatamente isso que eu ia falar. A gente tá falando de processo. E quando de fato veio a unção? E quando de fato a gente viu essa palavra se cumprindo? Quando ele pega o manto, quando Elias Meu sobe. Deus. É ali. Então o teu processo, cara, ele não é um processo, não, eu tô aqui, vou jogando água aí, até um dia ele decidir aí, se ele disser assim, não, tudo bem. Não, cara, eu vou até o fim. Vamos para Jericó, eu vou também. Eu vou cruzar o Jordão, eu cruzo também. Eu tô lá, onde você for eu vou, não, mas Deus vai me levar. Mas tô aqui, cara. Quando que você subir, eu vou ser o primeiro a pegar o manto. Tipo noiva jogando buquê. As loucas. As loucas solteiras voando atrás do. E ele pega o manto. É aí que a unção vem. Então o processo, ele vai até o fim, cara. Ele tem um processo, né? E ele tem um destino. E você tem que ir até lá, cara. E você tem que fazer o esforço pra viver Vai aqui. ter que deitar a água na mão do profeta pra caramba, né? Ele vai ter que deitar a água na mão do profeta até chegar a hora dele fazer o esforço para pegar o manto. Então, O que já é um esforço, né? O que ele tá fazendo. o que já vale a pena já por si só já ministrar sobre essa palavra aí. Porque o evento da subida de Elias é Tem uma incrível. palavra do Rina que me marcou, que eu achei um dia sem querer no YouTube, Sobre isso? no Abala São Paulo 2006. Provavelmente eu tava. Você tava? Provavelmente eu Cara, tava. tem no YouTube, gente. Qual que é a palavra? antigo. Nem da letra que eu vou pregar. Eu ia falar isso, tava pensando. Já pega lá, Pezão. Pega e manda Brincadeira, aqui. mas pode falar. Não, é demais, mano. Essa daí ele prega sobre a porção dobrada. A porção dobrada. né? Nossa. Posso falar só rapidão? Claro. Ele chega no pico pra pregar. 2006, mano, na Bala São Paulo, aquele. Eu nem não Foi lá sou na dessa- Barra Funda? num bagulho gigante. Na Barra Funda. Deve ser, eu não sei. O teto não era tão alto, pé direito, meio baixo. Espaço das Américas ali, não é? Isso. Deve ser, era isso mesmo. Eu tava lá. Só os caras de terno e gravata, assim, mano. penteca, tipo, a né? galera Os penteca. penteca, A Bala tudo. São Paulo? A Bala é um evento penteca forte lá. Aí ele chega, mano, e daquele jeitão dele, já fazendo piada, como se ele estivesse pregando no bola. Bagulho de Estevão, não é? 2007? Não. 2006. Não, é do... A Bala São Paulo é perrina, pra aí que você vai achar. É do... Maluco, ele conta o testemunho dele no meio da Silas, do Silas. Não é. De quem que é aquele comporte? Esqueci o nome dele, ele sumiu. Lopes, não.
Ele chega lá, mano, do jeitinho dele, camisa meio floral assim, jeans e tênis. E os caras tudo de terno e tal. Ele começa a pregar, mano, Deus toma ele. E a palavra começa a ir pra um... Aí quando ele libera lá o manto e tal, ele fala assim, porque eu sei o que uma porção dobrada faz na vida de um homem. Aí ele conta o testemunho dele. Aí o negócio incendeia de um jeito, aí uma hora ele fala assim, tomado pelo Espírito, ele fala assim, quando eu subi aqui pra pregar, muitos de vocês olharam e falaram, onde vai esse cara com esse jeans e com esse tênis? Mas o meu Deus tem alcançado uma geração! Aí ele começa a contar o testemunho, mano, aí todo mundo começa a chorar, vai os pastorzados abraçar ele, mano, é louco, esse culto é louco. Cara, como que é aquele que... É esse aqui? É esse aí, irmão. Tem 11 capítulos, é dividido em blocos de 5 minutos. Não tem o completo. Eu já vi isso várias vezes, 4 irmão. de 11, se eu não me engano... 5 de 11, 6 de 11. Eu tava ali no altar com ele, Você cara. tava? Caraca. Mas não do lado dos maluco. caras, meio atrás. No final ele transfere a unção pra galera. Ó, uma loucura. aqui é do lado do Vila Country, atrás do Vila Country. o Espaço das Américas. Espaço das Américas. Enfim, depois se você quiser, quem tiver curioso aí. Louco foi uma vez que a gente foi num congresso, esse foi do Silas, caramba. Tibaia. Não, Lindóia, sei lá, algum lugar ali. E aí, mano... Só de pastor. Tinha umas paradas do Silas assim, né? Tem. Mano, pastorzada lá, mano, uma galera. E aí ele também, mais molecote, foi a primeira vez que o Silas chamou ele, porque o Silas no começo batia e chamou ele. Isso deve ter sido 2010, já faz uns 12, 13 anos, eu acho. E aí, cara, ele começa a pregar para aquela pastorzada e ele prega sobre o filho pródigo e o irmão mais velho do filho pródigo. Daqueles que ficam, sei lá, mordido com o irmão mais novo que volta. Uma geração que se perdeu, mas voltou. Essa era a geração dele, vamos assim dizer, né? E foi bravo, foi bravo. Ontem eu falei isso, né? Porque aquela geração velha, aquela geração não, mas aquela pastorzada não podia ser o irmão mais velho, entendeu? Alguma coisa assim, foi top também. Posso fazer um convite aqui, a gente tá terminando, né? Tá. Você que tá nos ouvindo aí e se sentir à vontade, em 2 linhas, não precisa ser muita coisa não, porque eu sei que você deve ter muita história pra contar, mas compartilhe um pouco do processo que você tá passando aí, né? Aquilo que você tá vivendo, ou alguma experiência que você tem vivido nesse tempo, que talvez pra você como experiência tenha sido um tempo, caramba, eu esperava que isso poderia passar logo e tal, mas que Deus tá te ministrando, que é um processo e, enfim, tem edificado a tua vida e tem servido como uma conexão com aquilo que a gente tem ministrado aqui, né? Acho que é uma oportunidade boa. Aliás, a gente podia orar por esses hoje. Legal. Fazer uma oração antes de terminar? Pra galera que tá passando pelo processo, pra segurar a onda, pra ficar firme, porque as promessas de Deus não falham. Amém? E se você também tá pensando em servir ou tá aí na sua casa aí já com indícios, aqueles indícios de depressão, cara, saiba que servir é um grande remédio, cura a alma, cara. É isso mesmo. Senhor, nós colocamos agora, Pai, todos esses que estão ouvindo e que estão passando pelos seus processos, porque um dia todos nós, Pai, vimos a tua capa sendo lançada ao nosso lado, vimos o teu chamado para ser filho, um chamado para ser servo, um chamado para te seguir, um chamado para reproduzir, para multiplicar, um chamado para morrer, Pai, para que outros tenham vidas. Todos nós recebemos esses chamados, Pai, todos nós, e nós estamos aqui, Pai, te pedindo, porque cada um de nós está numa fase diferente, vivendo momentos diferentes nesse processo. E, Pai, sobre todos aqueles que hoje, Pai, estão vivendo um processo, mas esse processo está duro, está difícil, está sofrível, Pai. Parece que as coisas não vão acontecer, não há evidência, circunstância. Pai, eu quero te pedir, fortalece o coração, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que a esperança comece a entrar nesses corações, à medida que eles começarem a servir, à medida que eles começarem a se entregar ao processo e não lutar contra o processo, Pai. Faz isso, eu te peço, porque toda resistência ao processo só vai prejudicar, só vai criar mais dor, só vai criar mais tensão, Pai. Então, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, Pai, para
visitar esses corações, que cada um de nós nos entreguemos aos nossos processos para que a gente possa crescer e viver aquilo que o Senhor tem desenhado para nós, para que lá no futuro, lá na frente, a gente veja o completar desse processo, veja ele finalizado, Pai. Como a gente hoje conhece a história de Eliseu, vendo que ele pagou o preço, viveu o processo dele. Nós te pedimos e oramos por esses que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória Recebe a Deus, aí, viu? glória a Deus. Muito bom. Obrigado você que nos ouviu até agora. A gente fica por aqui até o próximo episódio. Vamos ter novidades aí. Vamos fazer Compartilhe, né, Cauê? Fala pro pessoal compartilhar. É isso aí, compartilha isso aí. A gente vai ter uma página no Instagram. Aí a gente vai conseguir se comunicar melhor, caixinha de pergunta vai funcionar. E aí é isso. Tá bom, gente? É isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe, família. Valeu, gente. Valeu. Valeu.